Professora Valdiana Gomes, com vocês agora a leitura e interpretação de texto. Antes de começarmos a indicação da nossa agenda propriamente dita, vamos fazer a nossa oração, pedir proteção a Deus, caminharmos para a superação das nossas dificuldades, acreditando na existência e nas maravilhas que esse Deus nos dá todos os dias com o milagre da vida. Então, eleve o seu coração a Deus, peça humildemente proteção, livramento, e que Ele possa atender às nossas mais íntimas e mais necessitadas desejos em prol de uma vida mais feliz e mais próxima de Deus, tá certo? Feito isso, nós vamos ir para a indicação da nossa aula de hoje, tá bom? Aí eu peço aí que você anote na sua agenda, bem bonitinho, e a gente começa com a correção da página 14 a 16. Na página 14 a gente começa com a interpretação escrita, tá certo? E ela diz assim: responda as questões a seguir sobre as personagens do poema. Quais são os personagens desse poema? Aí a gente tem, as formigas e as cigarras. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? Como cautelosas, prudentes, diligentes, tá certo? Além de apresentarem essas características, é possível afirmar pela leitura do poema que as formigas são preguiçosas, trabalhadoras ou fracas? Exatamente, acertou quem marcou trabalhadoras. Como as cigarras são descritas no poema? Por que elas são descritas dessa forma? As cigarras são descritas como negligentes, pois enquanto as formigas trabalham e armazenam comida, elas cantam. Releia a segunda estrofe do poema. Qual é a organização seguida pelas formigas? Elas se organizam em filas, Elas vão se organizando aí em filas. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Porque elas são frágeis, pequenas, e andam por todos os lugares, tornando-se um alvo fácil para qualquer predador. Segundo o poema, para que as formigas trabalhem tão disciplinadas? Para armazenar comida para o inverno. Então, assim, isso é muito importante, esse sentimento que as formigas têm de pensar no futuro, realmente. O ser que fala em um poema é conhecido como eu lírico ou eu poético e não deve ser confundido com o autor do texto. Releia a oitava estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo dia. Aos leitores, do texto em geral. Qual o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema. Leia as informações a seguir e depois responda as questões. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes. As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas, chamadas versos. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? Em 8. Como foi possível descobrir isso? Após cada bloco, há um espaço em branco, tá certo? Indicando que terminou uma estrofe e começará outra em seguida. Cada estrofe apresenta um número de versos. Quais versos há em cada estrofe desses poemas? 4 versos, Cada linha corresponde aos versos, e cada conjunto desses versos há uma estrofe. É possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Sim, pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Aí a gente relê aí a primeira estrofe do poema. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando. Olha aí. Quais palavras dessa estrofe rimam entre si, ou seja, apresentam sons semelhantes? Aí a gente pode encontrar prudentes e diligentes, atravessando e andando. Em quais versos essas palavras se localizam? Primeiro e terceiro, depois segundo e quarto. Volte ao poema nas páginas 12 e 13 e verifique a presença de rimas nas demais estrofes. Em seguida, explique o que você observou. A gente vai observar, a gente precisa ser um leitor observador. Em todas as estrofes, os pares de palavras que rimam entre si ocupam a mesma posição. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Responda as questões a seguir acerca do poema lido. Quem é o autor do texto? O poeta, está claro, lá, Olavo Bilac. Em que material o poema foi publicado? Um livro de poesias infantis. A quem é destinada a leitura desse poema? Aí você pode colocar o público infantil, qualquer pessoa que se interessa por esse gênero, ou pelo gênero ou pelos textos do referido autor. Aí, releia 2 palavras empregadas na sexta estrofe, negligentes e prudentes. Que relação de sentido há entre essas palavras? Elas são antônimas, ou seja, o sentido de uma palavra é oposto ao da outra. Por que elas foram usadas nesse trecho do poema? Para salientar as diferenças entre as formigas e as cigarras, enquanto aquelas são prudentes e trabalhadoras,
estas são negligentes, pois só cantam e não trabalham para guardar alimento. Então, o poema, né, ele geralmente é organizado em estrofes, né, como nós já falamos, e versos, e pode ou não apresentar rimas. Não precisa obrigatoriamente ter rima. A voz que não fala no poema é um eu lírico, um eu poético, né, nesse gênero. As palavras são trabalhadas de forma especial, por meio de figuras de linguagem, tá certo? Rimas e jogos de palavra, a fim de construir um sentido do texto e também de dar ritmo, de apresentar uma certa musicalidade. Então, as figuras de linguagem, elas existem para complementar, para abrilhantar, vamos assim dizer, a nossa forma de escrever. É como se fosse a nossa licença poética. São recursos de estilo importante no texto escrito, também na oralidade. Elas nascem para atender necessidades do falante e dizer coisas de uma maneira diferente, mais suave, né, mais eloquente, mais charmosa, mais envolvente, que é assim essa magia que a língua faz conosco. E assim surpreender o interlocutor. Então, figura de linguagem é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem. Você vai dizer uma coisa, você não vai dizer de qualquer jeito, você vai pensar, você vai trabalhar, você vai buscar uma maneira melhor de dizer. A personificação é expressa na última parte do quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Assim, utilizou-se uma característica dos seres vivos, olhar, e um ser inanimado, que no caso é o espelho. Então, a personificação é isso, o prosopopeia. É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Aí a gente tem um exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. A aplicação disso aí, se fosse a classificação, seria uma personificação. Aí nós temos uma comparação explícita, ao contrário da metáfora. Neste caso, são utilizados conectivos de comparação como, assim, tal, qual. Seus olhos são como jabuticabas. Uso da comparação por meio do conectivo como, o amor é como uma flor e o amor é como o motor do carro. Então, um dos princípios básicos dessa comparação é a existência de um outro tema. Eu só posso comparar alguma coisa com outra, né? Então, isso também é um elemento. Aí nós temos a metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. A vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Então, pela falta de uma especificidade maior, aí eu uso a metáfora. Quer dizer, eu quero dizer a mesma coisa, mas eu quero dizer de uma maneira diferente. O uso da metáfora, meu amor, é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Então, você vai aí, diante dessa explicação, resolve, né, a página 17 a 20, suas respostas, organiza bem bonitinho no caderno, e a gente retoma, né, a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, diz lá no Meet, marca a questão, me procura, manda no WhatsApp. Estarei sempre à disposição. Um abraço carinhoso.